Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Comigo tenho uma das caras que já vem sendo habitual do nosso podcast, o Paulo Menezes, mais uma vez na sala de conferência do seu clube. E temos também o Pedro Tiago, da Caderneta de Cromos, um convidado do Futebol à Portuguesa para analisarmos um tema que prometemos na semana passada. E eu vou começar por ti, Paulo, porque foste mesmo tu que lançaste o tema na semana passada, a propósito da demissão do César Peixoto, do Moreirense, por alegadas interferências do presidente ou da direção no trabalho do treinador. Tu deste-nos um pouco um lamiré daquilo que é a tua opinião sobre isso. Como treinador, como é que vês este papel de uma direção que se gosta de intrometer no trabalho do treinador? Boa noite, Rui. Boa noite, Pedro. Já agora, muito prazer, Pedro, que é a primeira vez que a gente está aqui junto no podcast do Fair Play. Sim, foi um tema que a gente tinha tocado na semana passada e acho que é um tema muito interessante e tem pano para mangas. É assim, sendo verdade essa notícia sobre as razões que o César Peixoto alegou, que deram à sua saída, à sua demissão do clube. Eu tenho isso muito bem claro. Eu tenho isso muito bem claro e sou intransigente nessas coisas. Porque se a direção contrata um treinador, é porque confia nele. Se confia nele, tem que lhe dar toda a liberdade e toda a autonomia para fazer o seu trabalho. Não significa que não tem que ser exigente com o treinador. Geralmente os treinadores, e a este nível, são todos autoexigentes, porque não há nenhum treinador que não prepare, que não trabalhe, que não dedique as suas horas, mais ou menos, depende também do nível competitivo, para ter sucesso. Não acredito que haja um treinador que não queira fazer as coisas bem para que a equipa não ganhe ao domingo ou que não atinja os seus objetivos durante a época ou no final da época. Portanto, se a direção se mete no trabalho do treinador, significa que indiretamente está-se a autoproclamar um pouco incompetente. É porque apostou no cavalo errado, entre aspas. Porque é esse nível, isso é a minha opinião, é esse nível, a Primeira Liga Portuguesa. Acaba por ser um nível altíssimo, né? Eu acho que a prospecção ou scouting, chamem como quiserem, antes de contratar um treinador, tem que saber se o treinador ou a filosofia de jogo ou a filosofia de trabalho se enquadra no projeto ou na filosofia, na identidade do clube. E se isso acontece, repito, acho que está-se a autoproclamar como um ato de incompetência, porque decidiu mal, é porque escolheu mal. Porque depois está-se a meter naquilo que não deve. E hoje já estive em alguns projetos, tanto a nível nacional como internacional, sem tocar em nomes, não é? Que Paulo, aconteceu. por nós estás à vontade, Paulo. Não, porque continuo a ter lá amigos, mas Claro. aconteceu. Mas as pessoas que vão ouvir e que vão ver este podcast sabem muito bem a quem eu me refiro. E claro, eles tentaram de uma maneira, depois tentaram de outra, depois havia várias estratégias que eu fui identificando e como eu costumo dizer, levaram sempre com marra. E depois as coisas acabaram por correr muito bem mesmo, muito bem, muito além das expectativas, porque o treinador, neste caso eu, começou a pensar só pela sua cabeça e aí quando tu tens as coisas muito bem claras, quando tu consegues conectar bem com o grupo, quando tu tens um modelo de jogo muito, muito claro e muito objetivo para aquilo que tens em mão, que são os objetivos os objetivos do clube principalmente as características dos jogadores ou da equipa que tu tens em mãos, as coisas só podem funcionar, como funcionou muito bem, mas nunca pela cabeça dos outros. E eu sempre tive e tenho isso na minha cabeça. Se correr mal, porque o treinador não ganha sempre, não é? Se correr mal, que seja pela tua cabeça, que não seja pela cabeça de ninguém, e muito menos da direção. Porque no dia que as coisas corram mal,
É a mesma direção que se mete no teu trabalho e que diz, ok, esta equipa se calhar é melhor, ou este jogador e tal, é a mesma direção que te manda embora. E para a história fica o resultado e ninguém vai querer saber se foi a direção que te disse a equipa que vai jogar ou o jogador para substituir. Ele vais embora e isso é o que conta para a história, ponto final. Por isso, aliás, eu até posso contar situações que se passaram numa liga estrangeira, onde eu era adjunto. Eu fui para lá sozinho como adjunto, não fui com o treinador era de lá desse país. E comecei-me a perceber pouco a pouco que o presidente, que agora é presidente da federação desse país, é um homem muito influente, já era dessa altura no futebol nesse país. Foi um país que foi ao Mundial de 2018. Vocês vão saber que é muito fácil. Vamos tentar adivinhar. Basta olhar para o meu currículo onde eu trabalhei. E eu comecei-me a perceber que havia algo de mensagem da direção para os jogadores a convocar e para o 11 inicial. E depois o meu colega, nós entre a equipa técnica, decidíamos durante o jogo, consoante os acontecimentos do jogo, nós geríamos depois as substituições, ok? E as mudanças no jogo. Mas vinha desde cima uma lista para a convocatória e a equipa a jogar. Quando eu depois comecei a ter mais confiança com o meu treinador, com o meu colega, eu disse-lhe, em conversa, ele até soltou e deixou-se descair e eu disse, amigo, se queres a minha opinião, um dia que isto corra mal, aliás, é a primeira vez que tu te deixas influenciar, morreu. É a primeira vez que um treinador se deixa influenciar por qualquer diretor ou pela direção, acabou. Abres um precedente, acabou. Aí já estás nas mãos deles, já é depois muito difícil gerir essa situação. E ele disse, pois, mas eu preciso do dinheiro para alimentar a minha família, para... Ok. E eu disse, sim, ok, está bem. Mas um dia que isto corra mal, a pessoa que está a tentar ajudar-te, que não é nenhuma ajuda, penso eu, acho que é tudo o contrário, é a pessoa que te vai mandar embora, dito e feito. Acabou o campeonato e da pior forma possível chegou ao balneário, o último jogo, fomos ao balneário todos, e o presidente juntou toda a gente e à frente de toda a gente de uma forma muito feia, despediu o treinador e disse que ele tinha que estudar mais, tinha que se preparar mais e enfim. E eu aí lembrei-me da conversa que eu tive com ele e do conselho que eu lhe dei, mas pronto, vale o que vale. Ou seja, nunca devemos abrir. Outra coisa é, no local adequado, que é uma reunião já longe do jogo, numa terça, quarta-feira, já longe do calor do jogo, discutirmos uma vez por mês, porque não? Há algumas opções, eles podem perguntar, e o Presidente, por exemplo, está no seu direito de perguntar o porquê desta opção e não da outra, e a gente explica-lhe, e aconteceu nesse clube aqui em Portugal, quando houve algum burburinho, e tivemos uma reunião, aliás, tivemos uma reunião com o Presidente, o Vice-Presidente e o Diretor Desportivo, e eu disse-lhes, quando for assim, vocês chamam-me aqui, longe do jogo, tranquilamente, pergunta-me o porquê de utilizar este jogador ou não o outro, o porquê de meter este e não o outro, porque essa gestão quem a faz sou eu. Eu não percebo de gestão de finanças nem de gestão de clubes, então isso deixo para vocês, mas quem percebe, e por isso é que me contrataram, da gestão do grupo, da gestão da equipa, de quem joga, quem não joga, as estratégias, porque joga este agora e o outro não, porque também há estratégias para mexer um pouco com o caráter, com a personalidade de cada um, sempre no sentido de extrair o máximo de rendimento de cada jogador segundo a sua personalidade, e temos que sentir um pouco o que é adequado para, nesse momento, não só para a equipa, mas para cada jogador. E eu, se tiver alguma resposta, quase sempre tenho, eu vou dar. E disse-lhes, olha, isto aqui é muito fácil, estamos aqui 4 pessoas. Eu puxo aqui de quatro folhas e dizemos, ok, qual é o melhor 11 para defrontar, já não sei que equipa íamos defrontar. E de certeza que vão nascer aqui 4 11 diferentes e todos eles com, adequados e coerentes, com sua lógica, não é? Se calhar o presidente tem um 11, o diretor desportivo e o vice-presidente tem outro. E eu também, se calhar, tenho outro diferente, tenho o meu. E se calhar todos com uma lógica. Mas por isso é que existe um treinador, não existem dois. E por isso é que existe, e tem que existir só uma voz de comando, porque senão depois isto não funciona. Pronto, e eles
perceberam um pouco a mensagem, e acho que a partir daí até começou a correr melhor nesse sentido. Mas sim, intransigente, isso é que nem tem hipótese. Só tem que confiar, e nós temos que dar o nosso máximo para servir os interesses do clube e do grupo. Pedro, este caso do César Peixoto chega aqui envolto um bocadinho em polémica, porque foi netamente antes de um jogo com o Futebol Clube do Porto, e daí também algum burburinho de que pudesse ser alguma decisão para esse jogo que tivesse influenciado a decisão do César Peixoto. A pergunta que eu te faço é a mesma que fiz ao Paulo. O que é que achas deste papel cada vez mais ativo dos presidentes e diretores desportivos no papel do treinador, e de que forma é que pode ou não ser combatido? Olha, antes de mais também dizer uma boa noite tanto para o Paulo como para ti, Rui. Voltar também aqui ao Fair Play é sempre bom para ter assuntos interessantes como este. Agora, em relação àquilo que tu referes, e que foi aqui também referido pelo Paulo, deste papel, eu não diria que seja cada vez mais visível. Acho até que no futebol passado acabava por haver mais influência da direção na decisão do próprio treinador. E acho que havia uma maior promiscuidade nesta relação treinador-presidente, às vezes nem tanto presidente. Eu acho que é uma discussão extremamente válida, extremamente plausível. Até se poderia estender a influência de empresários na direção, que depois se estende à equipa, propriamente à equipa, porque isso também pode ser um assunto interessante a debater, e se calhar consegue-se perceber melhor o porquê desta pressão da presidência, às vezes em querer colocar determinados jogadores ou influenciar as decisões dos treinadores. Sim, Talvez possa ter vem alguns... tudo, vem tudo de alguns interesses que podem partir, e normalmente partem de jogos dos empresários, não é? Sim, à partida a grande influência acaba por ser monetária e financeira. A rentabilização de determinado jogador, acordos que foram feitos por baixo da mesa com determinados empresários e com determinados jogadores, pode ter muito a ver com isso. Agora, acho que essa relação com o jogo do Porto, sinceramente, acho que pode ter acontecido, e de facto aconteceu. Para o César tomar a decisão é porque alguma coisa aconteceu. Mas creio também que o César já conhecia, já tinha as cartas em cima da mesa. O Ricardo deu a entender, o Ricardo Soares, o anterior treinador do Moreirense, deu a entender isso, que havia um determinado perfil no presidente do Moreirense. E acho que o César também, comentador de futebol, e uma pessoa extremamente conhecida no meio do futebol, e portanto com imensos conhecimentos, abraçar um projeto com um presidente como o do Moreirense, e depois abanar a bandeira a dizer, pá, assim não jogo, acho, na minha opinião, também um processo um pouco descabido. Acho sinceramente que ele, ao entrar no projeto, sabia a cartada. Pá, pode ter acontecido alguma coisa ainda mais grave que tenha violado qualquer tipo de princípios do César, mas na minha opinião o César já sabia o tipo de presidente que iria apanhar. É a mesma coisa que eu ir treinar o Atlético de Madrid dos anos 80 e 90 do Gil e Gil, e o Gil e Gil falar para mim para eu ter este ou aquele, e eu achar estranho. Epá, não posso achar, não é? Porque à partida já se conhecem os presidentes. Claro que Sim, o presidente do Pedro, Moreirense... a semana passada o Tuba. Paulo referiu isso, que é diferente tu entras num clube em que não estás à espera disso, ou entras num clube em que, à partida, isso já está definido pela direção e és contratado já com isso em mente, por isso aceitas o projeto, aceitas as condições em que tens de trabalhar, não é? E precisamente, eu acho que isso aí é que foi um bocadinho mais estranho nisto tudo, o César alegar determinado, não sei se ele chegou a alegar, mas acho que foi evidente as razões da rescisão. E depois, e houve assim, houve claramente para mim um quê de estranheza nisso aí, porque já se sabia o perfil do treinador, do presidente, e isso não quer dizer... eu acho claramente, não quer dizer que se tenha que aceitar. Eu acho que há posições num clube, há várias posições, e cada um tem que fazer o seu papel. E claramente o presidente não é decidir quem joga.
apesar de que há muitos presidentes que têm uma visão mais empresarial. Tendo essa perspectiva empresarial, o presidente é o CEO, é quem executa, é quem toma as decisões e por vezes tem aquela perspectiva de sou eu que pago, sou eu que decido. E quem tem esta visão empresarial do futebol não consegue perceber a diferença entre empresa e clube, não é? O futebol e um clube nunca será uma empresa. Há empresas que se tentam aproximar desta visão, aquelas empresas apaixonantes. A Apple, por exemplo, é uma delas em que as pessoas são verdadeiras fãs da marca, mas ainda assim é raro a termos um clube onde estejam no mesmo nível a marca e o clube, não é? Porque o clube traz muita emoção e consegue levar para patamares inexplicáveis que qualquer político inveja esta relação de amor entre os cidadãos e os clubes. Mas a verdade é que esta visão ainda existe no futebol e existe cada vez mais, esta visão de empresa e pode ter muito essa perspectiva. Claro que depois, dentro desta visão empresa, há chefes um bocado mais modernos, há outros mais tradicionais e nos tradicionais significa que eu posso e mando aqui neste clube e portanto eu é que tomo a decisão. Se gostas, gostas, não gostas, venha outro que pode ser que aceite o que eu digo. E esta visão, claramente que um treinador que vá para este projeto sabendo que existe este perfil, tem também que se sujeitar de alguma forma. Isto na visão de, como o Paulo estava a dizer há bocado, há pessoas que têm, como todos nós, como é lógico, mas há quem aceite projetos porque realmente precisa muito daquela oportunidade e às vezes temos que fechar um bocado os olhos e tentar inverter a situação à medida que o tempo vai avançando, não é? Às vezes é difícil, mas há quem tente. Por outro lado, há também quem não diga, pá, eu não violo os meus princípios, no meu trabalho ninguém mexe, ninguém decide por mim, pronto, ok, tudo bem, então se calhar este clube não é a tua casa e será o outro. Mas isso tem que ser uma decisão do treinador e por isso é que nesta situação toda, que eu de certa forma condeno pela decisão do presidente do Moreirense, também acho um bocado estranho o César não ter tido a percepção de que seria assim logo à partida. Sim, e passou pouco tempo entre a sua entrada e a sua saída. Paulo, a pergunta que eu te faço, e pegando aqui naquilo que o Pedro disse, que vai bater um bocadinho com aquilo que já tinhas falado, que obviamente há casos em que a necessidade de abraçar o projeto pela situação financeira assim o exige, de sujeitar-se um bocadinho àquilo que é as condicionantes do trabalho, mas esquecendo isso, porque neste caso não parece que seja isso, até porque o César acabou por não se sujeitar às condicionantes, despedindo-se mesmo. Por isso a minha pergunta para ti é, esquecendo esta questão financeira, ou seja, no mundo ideal, se tu como treinador serias capaz de abraçar um projeto onde à partida houvesse essas condicionantes, ou se és à partida irredutível nesse aspecto, ou se terias uma postura de ok, eu aceito, mas lá dentro vou tentar mudar um bocadinho as coisas e mostrar que se deve fazer de outra maneira. Ok, eu concordo com aquilo que o Pedro disse e teve aqui observações muito interessantes que acho que é necessário também pronto, que as pessoas um pouco que estão fora do âmbito desportivo ou da gestão de um balneário ou que estejam um pouco fora da gestão também de um CEO, é necessário a inteligência emocional para perceber ambas as partes. Ok, o CEO quer gerir o clube e o treinador quer fazer o seu papel enquanto treinador gestor de recursos humanos do balneário, não é? Isto é assim, essa pergunta, estavas a acabar a pergunta e eu já me estava a lembrar de um caso, foi um clube do CNS, no ano passado, não me fez o convite, foi o agente que queria que eu fosse lá falar com o presidente para chegarmos a um entendimento e assinar, ok? É um clube do centro, este ano até está bem na classificação, mas ano passado, antes do Covid, antes da pausa, pronto, do cancelamento do campeonato, estava abaixo da linha d'água. E eu, com algumas informações de pessoas da minha confiança, disseram-me que o presidente era o treinador e queria deixar de ser treinador para voltar a só ser presidente. Eu aí vi logo um problema grande, porque o jogador geralmente, quando o presidente deixa de ser treinador na mesma época, não vão olhar para ele só como presidente. Pronto,
mesmo que ele não se metesse no trabalho, mas havia... Porque no fundo havia o antigo treinador continua presente no clube, não é? Claro, aí está. E a sua opinião não vai ser como um mero presidente. Exato. Mesmo que seja só opinião, ok? Mas não era isso que me chegava aos ouvidos. E de várias pessoas que eu conheço muito bem, que são da minha confiança, que coincidiram e disseram que o presidente tinha a fama de se meter. E eu disse a esse, apesar de muita insistência do agente, eu disse a esse agente, olha, eu vou durar 2 dias nesse clube. Eu vou durar 2 dias, o melhor é não ir. É não ir porque depois as pessoas... Porque depois... eu como não permito que se metam, já não digo quem joga no domingo ou quem é convocado, porque aquilo que me diziam aquilo às vezes lá no treino ou qualquer coisa ou no balneário, e bem, isso é impensável. É impensável e para te responder à pergunta, não porquê? Repara numa coisa, imagina tu que a gente por algum motivo ou pela oportunidade aceita isso. Se nós quisermos, nós temos que olhar para a nossa evolução e o nosso desenvolvimento de carreira, a médio e longo prazo. E se tu aceitas este tipo de projetos, acabas por dar tiros nos pés. Estás a perceber? Porquê? Porque tu pensas, ok, eu vou solucionar a minha vida em termos, não é solucionar, mas vou dar aqui uma lufada de ar fresco em termos financeiros na minha carreira, mas se calhar entrando num tipo de projetos, porque depois no futebol tudo se sabe, ok? Tudo se sabe, para bem ou para mal. E tu vais ficar sempre rotulado como o treinador que se deixa influenciar ou que é pau mandado, e isso é o pior que te pode acontecer como um treinador, porque depois os jogadores, essa fama é tremenda. É o pior que pode acontecer a um treinador. Porque depois os jogadores como é que olham para ti? Depois no desafio a seguir já não te vão respeitar, não é? Claro. E se tiveres outra Outro desafio, sim, oportunidade, sim, sim. outra oportunidade que é difícil porque quem quer trabalhar bem, mesmo de quem te contrata, diz assim, não, eu não vou contratar este gajo, porque se ele se deixa influenciar por um presidente, significa também que se pode deixar influenciar pelo agente, e vocês tocaram aí num aspecto muito, muito importante, pelo agente A, B ou C, para meter o seu jogador. E isso também já dava outro pano para manga só de falar dos agentes e esses contornos, não é? Dará para outro programa se vocês quiserem, porque há dezenas de histórias e que se passaram comigo também, mas ou seja, há muitos contornos, há muitas influências externas que podem conturbar ou podem tentar influenciar, só que a gente tem que ter um filtro ou um escudo muito grande e não pode entrar nessas palhaçadas, desculpem o termo, que é palhaçada. É porque Sim. eu repito, eles percebem da gestão do clube, já está. E nós estudamos e nós dedicamos, eu pelo menos, eu não digo todos os dias, mas quase sempre saio daqui às tantas do Claro. clube e estou aqui durante o dia para tentar dar o meu melhor para ajudar o clube e para ajudar os jogadores. E se não for assim, dentre tantas dificuldades, que é um clube que ainda não tinha ganho e que agora já temos uma vitóriazinha, não sei o quê, mais difícil se torna. Se há tantas variáveis que a gente tenta controlar e às vezes é difícil, imaginem já mais variáveis que vêm do exterior e Fora, sim. é muito complicado. Por isso o melhor é mesmo centrar-nos, termos os nossos adjuntos, discutimos aqui entre nós e trabalhar e dar o máximo para que as coisas funcionem. E não deixar entrar aqui nada que seja externo ao nosso processo, senão é muito complicado. Pedro, É claro, sim, sim. deixa-me só, Sim, sim. é claro que aquilo que o Pedro estava a dizer é muito importante, eu acho que nós acabamos na outra semana por falar nisso. Mas eu acho que vai tudo de uma planificação. A planificação tem que ser muito, ou o projeto tem que ser muito claro e muito transparente à partida. E depois o treinador aceita se quiser. Sim. Diga assim, amigo, pronto, nós temos aqui em termos pontuais que chegar a estes pontos para atingir os objetivos, mas também temos aqui a vertente financeira para potenciar jogadores A, B ou C, ou jovens jogadores, para depois equilibrar as contas do clube. Ok, se o treinador diz assim, ok, então quais são os jogos, ok, contra o Benfica, o Porto e o Sporting. Se o treinador entrar desde o início, se forem claros, e se o treinador, ok, esses jogos são os jogos de mais visibilidade e temos que potenciar alguns jovens jogadores, ok, mas tem que partir desde o início Sim. de uma transparência e de um acordo mútuo, ok? Pode partir por aí, mas
já tem que ser desde o início, não é a meio, porque aí depois já ficam as coisas muito cinzentas, e quando ficam muito cinzentas, olha, para acabar, Não há sinal. acabei por não aceitar esse convite desse clube. Uhum. O agente insistiu, não, o presente não é assim, não vou nisso. Não. E já estava há uns meses sem treinar, e era bom voltar como eu estou a voltar agora, para ser falado, para ser lembrado, porque os treinadores vivem um pouco disto também, de estar lá tipo para não serem esquecidos, ou serem lembrados. Sabem o que é que aconteceu? Eles contrataram um treinador jovem que por acaso eu não conhecia, e passado 2 semanas eu só vi o treinador a despedir-se, e no Facebook, pronto, e eu disse, pronto, este ainda aguentei 2 semanas, eu aguentaria 2 dias, e ainda bem que não foi. Ou seja, eu tinha razão. Pronto, é só para vos dizer isso. Pedro, para terminar, o Paulo falou aqui que entrar num clube destes e ceder às pressões de um presidente ou de qualquer outro interveniente acaba por ser dar um tiro no pé em termos de carreira. Achas que neste caso do César Peixoto, o facto de, e mesmo com esta condicionante de à partida já saber que seria assim, mas o facto de não ter cedido estas pressões e ter dado um murro na mesa, digamos assim, e saído, pode ser também um tiro no pé, ou achas que pode lhe dar algum crédito para um próximo desafio? Ora, acabámos por falar muito sobre o César, futebol à Peixoto, mas sim, de facto marca um bocadinho o campeonato, É não o é? caso do momento. Um treinador que passado 2 meses acaba por prescindir de um projeto, regressa depois de um papel como comentador de futebol, volta para o ativo, que é o que aparentemente o César pretende fazer carreira, e portanto aqui no caso o César, acho que mais do que se esta decisão que ele toma, se é um tiro no pé ou se é uma lufada de respeito que ele ganha no seu crachá, para mim, o mais importante que o César tem que pensar é, quando eu abraço um projeto, quais são as condições? Já na académica também houve uma série de condicionantes que ele não achou por bem que fossem as condições que ele precisava, também saiu. Já anteriormente também fez um bom papel no Chaves, certo? E depois também saiu, mas isso aí já em final da época, mas saiu. Ou seja, são pequenas experiências. Essa para mim é a principal tiro nos pés do César. É a pouca estabilidade que ele tem na sua carreira. Eu que não tenho nada contra o César, atenção. Tinha um belíssimo pé esquerdo, e agora como treinador também acredito que tenha as suas valências enquanto treinador. Eu que sendo de Coimbra também o acompanhei por perto, cheguei a comentar até nos relatos da RUC o jogo contra o Portimonense, em que vencemos. Deixei os meus elogios, passado pouco tempo ele saiu, mas a verdade é que eu acho, principalmente no César, o que ele deverá refletir é em que projeto é que ele abraça. E às vezes, eu acho que ele é um homem do futebol. Atenção, salvo seja, eu acho que não ficou nada bem. Ele é um homem do futebol e, portanto, ele saberá que às vezes nós entramos num projeto e o projeto muda por completo. E nós temos que ir para a frente. Eu imagino o grupo do Moreirense, passado 2 meses, ir a um jogo contra o Porto sem o seu líder. Às vezes temos que fazer os nossos ceder de certa forma. As coisas não podem ser tão lineares como nós pretendemos, a não ser que nós criemos o nosso próprio clube, e aí sim nós podemos jogar as cartadas que nós quisermos. Às vezes poderia sair com outra elegância, se vamos a jogo, vou fazer isto que aconteceu, mas olha, amanhã não contei comigo, só vim aqui por causa do grupo. Aí sim, se calhar ganhava mais o meu respeito, e se calhar optava pela segunda opção que tu deste na pergunta. Acho que o futebol tem surpresas, ainda para mais hoje em dia, que os clubes passam dificuldades e às vezes há dinheiro, outras vezes não há dinheiro, umas vezes tens jogadores, outras vezes não tens os jogadores que queres, umas vezes o presidente chateia-se e diz que ou joga este ou vais-te embora. Há muitas condicionantes, por isso é que o futebol também é bonito, porque tem estas dinâmicas todas, são muitas pessoas a tentarem dar o seu bitite, não é?
diria que é a opinião mais democrática do mundo. É o tempo, se amanhã chove ou se faz chuva ou nevoeiro, etc. E é o futebol, não é? É uma opinião democrática, toda a gente tem a sua. E por isso é que muitos intervenientes que estão à volta de um clube tentam dar o seu palpite sobre quem joga, sobre quem é melhor e dar as suas teorias. E nós, enquanto treinadores, e falo nós, apesar de não ser treinador nenhum, tive as minhas experiências, mas nada a sério comparativamente com o Paulo, por exemplo, mas o que eu quero dizer é que sei também que no futebol, enquanto treinador, nós temos que saber lidar com este tipo de variâncias, com este tipo de situações em que o futebol às vezes não nos oferece aquilo que nós queremos, as circunstâncias mudam, ainda para mais no futebol profissional, as coisas são mutáveis e nós temos que nos adaptar rapidamente. Acho que isso sim diz muito mais sobre um treinador, a capacidade de se adaptar, do que, por outro lado, o treinador que desiste ou que desaparece quando uma circunstância não o agrada. Isso, para mim, deixa-me um bocado mais atrás. Até porque eu posso, imaginemos, contrato um determinado treinador, já que estamos a usar o exemplo do César, posso usar o nome do César, contrato o César, ele não gosta de determinada situação, não gostou de determinado acontecimento no meu clube e ele de repente dá de frosques e diz que não é condizente com os seus princípios ou com os seus desejos ou o que quer que seja. E isso para mim é um bocado mais preocupante do que, por outro lado, um treinador que vai à guerra independentemente das circunstâncias. Com isto não estou a dizer que as circunstâncias que ele deveria aceitar seriam, olha, vai jogar com este 11 e ele tem que dizer que sim, não é isso. Mas eu acho que já são várias situações na carreira do César que mostram, de certa forma, que quando há alguma coisa que não começa ali a engrenar, que ele diz stop e vou à minha vida. Também é legítimo, atenção. César, se estás a ouvir, atenção que eu não sou nenhum coach, life coach, nem career coach. Por outro lado, tenho a minha opinião e eu acho que, sinceramente, desejo estabilidade, porque é isso que um treinador quer, e o Paulo está aqui e deve concordar comigo. O desejo de um treinador, há treinadores que acreditam que passado 2 anos, o Bela Gutmann tinha essa teoria e há outros treinadores que têm, passado 2 anos a palavra gasta-se e cansa-se um bocado, mas mesmo que se gaste, o que nós queremos é logo ter outra experiência, ninguém gosta de estar muito tempo parado, a não ser os treinadores de alta rotação, José Mourinho, Pep Guardiola, gostam de ter uns anos sabáticos, mas um treinador quer estar sempre em competição, toda a gente gosta de trabalhar, toda a gente gosta de estar relacionada com o futebol. Por outro lado, há treinadores que parece que gostam de 3, 4 meses, está feito o meu trabalho, amanhã vem outro, ou depois da amanhã vem outro. Sim, acho que é sempre uma faca de 2 gumes, não é? E o caso do César é um caso que nós usamos aqui porque é realmente o caso do momento e na Liga é nós, mas acho que tudo aquilo que foi dito sobre este caso pode ser transposto para qualquer outro deste género. Desde já, muito obrigado aos dois, Paulo e Pedro. Acho que deixámos também já aqui um tema interessante, a questão dos agentes que se calhar têm ainda mais influência sobre o jogo em si do que os próprios presidentes, ou pelo menos tudo o que os presidentes acabam por influenciar parte sempre de um background dos agentes. É um tema que iremos abordar aqui, quem sabe com vocês os dois. Mais uma vez obrigado, e aos nossos ouvintes peço que passem no nosso site e vá vendo os artigos que tanto o Paulo como o Pedro vão lançando por lá, e obviamente os episódios anteriores do Futebol à Portuguesa, onde abordámos a atualidade e também temas mais gerais como este do futebol nacional. Obrigado e até à próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado.